E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro César, eu sou aluno do curso de BSI e eu e meus colegas vamos fornecer esse curso, de Python básico para vocês. Essa aula ela é realmente bem básica, diferente da outra que eu ensinei a instalar o Python. Essa aqui eu vou explicar um pouco sobre variáveis, sobre operadores e basicamente é isso, tá? Se você já tiver experiência com alguma linguagem de programação ou até com Python, você não precisa ver ela. Se você não tiver, vamos lá que eu vou te explicar um pouco, tá? Realmente, se você tiver alguma dúvida que remanesceu das aulas síncronas. E bom, o que é uma variável, né? Ela é um recipiente. Ela é um recipiente. Você coloca uma informação nela, esse tipo de informação pode ter diferentes tipos, né? Pode ser número, texto, booleana, né? Verdadeiro ou falso. E bom, é isso. Esse código aqui, por exemplo, você está declarando uma variável 25, que seria um número, e aqui você usa um print, que é um método é um método de saída, ele chama de novo a variável idade, e aqui vai sair 25, vai aparecer na sua tela 25, tá? Bom, tem vários tipos de variáveis. Apesar de que no Python você não precisa estabelecer dizendo para a máquina qual tipo de variável, como no Java, você precisaria colocar, por exemplo, aqui int, número inteiro, igual a 10. No Python não precisa disso. No Python você pode botar o nome da variável como você quiser, e aí você só iguala o valor da variável que você quer. O Python ele entende que isso é um inteiro agora, porque você não colocou um ponto e o resto dos números, né? Igual se você botar um ponto e o resto dos números, ele vai entender que é um float. Mas você não precisa declarar para ele que ele é isso, ele entende sozinho, tá? Bom, aqui, como vocês podem ver, é uma declaração de números. Aqui é uma declaração de string, que é um pouco diferente, porque ela precisa dessas aspas, né? E o nome entre elas, para que ela possa entender que é uma palavra ou um texto. E em booleano também é um pouco diferente, porque você só pode responder o booleano com true or false, ok? Bom, sobre as operações aritméticas, é bem simples. É realmente o que a gente estuda na matemática, tá? A maioria das coisas, né? A soma, por exemplo, é realmente o que a gente estuda na matemática. Quando você vai fazer um cálculo da soma, você vai dar um valor a um número, ao A, por exemplo, e dar um valor a outro número, que seria o B. Depois você iguala o A mais B, que o operador da soma é o mais, a soma. E quando você quiser que mostre o valor da soma na sua tela, você só precisa botar esse print e soma entre parênteses e vai sair o resultado. No caso dessa soma seria 15. Bem tranquilo. E com todos os operadores é basicamente isso. Só vai mudar o sinal dos operadores, né? Em que subtração é a mesma coisa, só muda o sinal que vai ser um menos. Multiplicação, o sinal é um pouco diferente, isso aqui precisa prestar atenção. O sinal é um asterisco, né? Mas também segue a mesma lógica da anterior. Divisão segue a mesma lógica, mas o sinal é uma barra, também é necessário prestar atenção. Aqui é onde muda um pouco. Como eu falei, no Python você não precisa declarar o tipo do número. Apesar de ele entender que você está fornecendo um número, ele vai te voltar com a divisão com um número flutuante, como esse exemplo aqui. Você vai fornecer o 10 para o A, o 5 para o B. Quando você fizer a divisão, ele vai te devolver 2.0. Se você precisar, por qualquer que seja o motivo, às vezes é realmente necessário, tá? Receber um 2 apenas, você vai precisar dessas duas barras, porque ele vai fornecer aí uma divisão inteira. Também tem o valor do módulo, que você acha o resto da divisão, tá? Você só precisa fazer como se fosse uma divisão, A dividido por B, no caso seria basicamente isso, e ele retorna o resto dessa divisão. E a exponenciação, bem tranquilo também, é só como se fosse duas vezes a multiplicação. Né? Dois asteriscos faz a exponenciação, o primeiro pelo segundo, bem tranquilo também. E bom, sobre algoritmos. Um algoritmo é uma sequência de passos bem definidos para resolver um problema, como tem escrito aí. E isso se traduz, né, em instruções que você passa pelo código para o computador. Bom, aqui tem algumas informações que vocês não aprenderam ainda, se vocês estiverem vendo essa aula, né, como o if e o else. Mas é bem básico, bem intuitivo, eu vou explicar aqui, tem uns comentários também na tela, se vocês precisarem. E é isso, esse comando ele identifica se é par ou ímpar. Você primeiro declara o número, o valor do número que você quer. E então você bota um if, que é um se, aqui um pouco do código Markdown.
você coloca um se, perdão, perdão, voltando um pouquinho, se o resto da divisão por 2 for igual a zero, então o número vai ser par. A gente faz essa verificação com esse primeiro se. Se não, o else. Se não, o número é ímpar. Esse número entre chaves, ele referencia a variável, tá? Ele chama variável. Então, seria o número 10 é par, por exemplo. Se você mudar o valor aqui, vai mudar o valor que aparece aqui, claro, né? O algoritmo ele é composto por 3 partes. A entrada, o processamento e a saída. A entrada seria o que a gente fornece. Por exemplo, esse número igual a 10. No caso, a gente pode fornecer uma interface mais comunicativa com o usuário, ou a gente mesmo, programando, colocar esse 10 aí, né? O processamento seria toda essa operação, por exemplo, o if, esse else, e a saída é o que volta pra gente quando a gente está utilizando o código, que seria essa frase, né? O número tal é ímpar. Isso seria a saída. E bom, também vou falar um pouquinho sobre isso aqui rapidinho, tá, pessoal? Porque eu sei que não foi falado isso ainda, mas sobre a estrutura de controle, é que além do if também tem outras estruturas, né? Como os loops, que eles repetem as ações. O for, o while. E aqui tem um exemplo para vocês do loop de repetição, que ele imprime os números de 1 a 5. Que então, por exemplo, aqui a gente bota um for e em range de 1 a 6. Então a gente só precisa colocar aqui um print i, porque o i ele já foi igualado a esse valor, né, do raio de 1 a 6. Então, como o Python já entendeu que o i é de 1 a 6, quando você der print nesse código, ele vai sair de 1 ao 6. Como aqui tem escrito, neste código, o loop for vai executar o comando print i 5 vezes e vai imprimir o número de 1 a 5. Porque, né? E, enfim. É isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, podem comentar, podem mandar no grupo. A gente vai tentar tirar todas as dúvidas. A gente vai mandar algumas questões para vocês resolverem. Se ainda tiverem dúvidas, podem tirar dúvida com a gente, fiquem tranquilos. É isso. Muito obrigado pela atenção. E é isso.